O judaísmo, o cristianismo e o islã são três religiões que têm raízes comuns, mas ao mesmo tempo possuem suas próprias características únicas. O judaísmo é a mais antiga dessas três religiões, tendo surgido por volta de 2000 a.C. O cristianismo veio depois, por volta de 26 depois de Cristo, e o islã apareceu mais tarde, por volta de 610 depois de Cristo. Apesar de suas diferenças, essas religiões compartilham uma origem histórica e espiritual similar. Com o tempo, cada uma desenvolveu seus próprios rituais, crenças e tradições. No judaísmo, o Deus que se adora é chamado Elohim, um ser único, todo-poderoso e que está além do mundo material. O cristianismo é centrado em Jesus, considerado Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Já no Islã, Alá é o único e verdadeiro Deus, e sua mensagem foi entregue ao profeta Maomé. Além dessas figuras centrais, cada religião tem outras personagens importantes que não são adoradas, mas desempenham papéis fundamentais. No judaísmo temos Moisés, que liderou o povo israelita para fora do Egito e recebeu os 10 mandamentos. No cristianismo, São Paulo é um grande nome, pois ele contribuiu para a escrita do Novo Testamento e ajudou a espalhar o cristianismo pelo Império Romano. No Islã, Maomé é o último profeta, responsável por transmitir a mensagem de Alá para a humanidade, contida no Alcorão. Os textos sagrados dessas religiões são o Tanak para o judaísmo, uma coleção de textos sagrados em hebraico, a Bíblia para o cristianismo, que contém o Antigo e o Novo Testamento, e o Alcorão para o Islã, que é considerado a revelação direta da palavra de Alá para o profeta Maomé. Cada uma dessas religiões possui seu próprio lugar de culto, a sinagoga para os judeus, a igreja para os cristãos e a mesquita para os muçulmanos. A maneira como esses lugares são construídos, assim como os rituais e cerimônias, varia conforme a tradição religiosa e a cultura local. Os líderes religiosos em cada uma dessas religiões também têm diferentes funções e títulos. No judaísmo, o rabino é uma figura que guia e ensina a comunidade. No cristianismo, o pastor conduz a congregação nos cultos e oferece orientação espiritual. No Islã, o imã é quem lidera as orações e fornece direção religiosa para a comunidade muçulmana. As práticas de oração também são distintas entre as três religiões. No judaísmo, a Amidá é a oração central, normalmente feita em pé, com bênçãos e pedidos a Deus. No cristianismo, a liturgia é uma cerimônia pública de culto que inclui orações, leituras e outros rituais que podem variar dependendo da denominação. No Islã, a oração obrigatória, conhecida como Salah, é realizada 5 vezes por dia, envolvendo ações físicas e recitações do Alcorão. As saudações entre os fiéis de diferentes religiões carregam um sentimento de paz e boa vontade. No judaísmo, a palavra shalom é usada para desejar paz. No cristianismo, a expressão paz esteja com você transmite uma mensagem de bênção. E no Islã, assalamu alaikum significa a paz esteja sobre você. Com cerca de 14,8 milhões de judeus, 2,4 bilhões de cristãos e 1,9 bilhão de muçulmanos no mundo, essas três religiões têm uma grande influência na população global. Israel tem a maior comunidade judaica, os Estados Unidos têm a maior comunidade cristã e a Indonésia tem a maior comunidade muçulmana. Cada religião tem seus próprios lugares sagrados para peregrinações. O Muro das Lamentações em Jerusalém para os judeus, a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém para os cristãos e Meca para os muçulmanos. Esses lugares são de grande importância espiritual para os seguidores de cada religião e recebem milhões de peregrinos todos os anos. Cada religião tem suas festas principais. No judaísmo, uma das mais importantes é Yom Kippur, um dia sério dedicado ao jejum e ao arrependimento. No cristianismo, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. No Islã, Eid al-Adha é uma festa que lembra o sacrifício feito por Abraão. Além dessas festas, cada religião tem outras celebrações importantes. No judaísmo, Hanukkah é um festival de 8 dias com velas e luzes. No cristianismo, a Páscoa é a festa que celebra a ressurreição de Jesus. No Islã, Eid al-Fitr marca o fim do mês do Ramadã, um período de jejum. O conceito de vida após a morte é diferente entre as três religiões. No judaísmo, a terra prometida é chamada de Olam, geralmente vista como um lugar tranquilo entre as nuvens. No cristianismo, o céu é a terra prometida, descrita como um reino que fica acima das nuvens. No Islã, Jana é a terra prometida, imaginada como um jardim bonito, cheio de alegrias. Da mesma forma, os lugares de punição também têm descrições diferentes. No judaísmo, a Dina é vista como um lugar escuro e ameaçador. No cristianismo, o inferno é descrito como um local cheio de fogo e de sofrimento eterno. No Islã, Jahannam é um lugar sem luz, com fogo de cor escura. Cada religião tem uma visão distinta do mal. No judaísmo, Satanás é um agente de Deus que tem a tarefa de testar as pessoas. No cristianismo, o diabo é visto como um anjo que caiu do céu por desafiar Deus. No Islã, Shaitan é um ser que se rebela contra as ordens de Deus. Em todas essas três religiões, há um conceito de um falso profeta ou enganador. No judaísmo, ele é chamado de Mashiach Sheker, alguém que alega ser o Messias, mas não é. No cristianismo, o anticristo é uma figura maligna que se opõe a Cristo nos tempos finais. No Islã, o Dajjal é um ser malicioso que cria confusão e engana muitas pessoas antes de ser derrotado pelo verdadeiro Messias, Jesus. Cada religião destaca diferentes valores e comportamentos importantes. No judaísmo, a principal responsabilidade é Tikkun Olam, que significa melhorar o mundo para torná-lo um lugar mais justo. Para os cristãos, a essência é o amor e a compaixão, incluindo o amor até pelos inimigos. No Islã, Jihad é uma das ações mais importantes, que pode significar tanto um esforço espiritual para agradar a Deus, quanto ajudar outras pessoas, muitas vezes sacrificando interesses pessoais. Cada religião também tem uma maneira particular de ver o pecado e a transgressão. No judaísmo, a pior ofensa é a idolatria, que é adorar outros deuses, quebrando a lealdade para com Deus. No cristianismo, há 7 pecados considerados muito graves: gula, luxúria, ganância, ira, preguiça, orgulho e inveja. No Islã, a violação mais grave é shirk, que também é adorar outros deuses ou colocar algo no lugar de Deus. Ao longo da história, grandes reinos surgiram com base em várias religiões. O maior reino judaico foi o Reino de Israel, que existiu de 1047 a 930 a.C. O maior reino cristão foi o Império Bizantino, que durou de 330 a 1453 d.C. O mais extenso reino islâmico foi o Califado Abássida, que existiu de 750 a 1517 d.C. Esses reinos tiveram governantes influentes. O rei Davi foi o líder mais importante no reino de Israel.
Constantino, o Grande, foi um dos imperadores mais conhecidos do Império Bizantino, e Mehmed II foi um renomado sultão do Império Otomano. Mulheres também desempenharam papéis significativos em cada uma dessas religiões. No judaísmo, Sara, a esposa de Abraão, é muito respeitada. No cristianismo, Maria, a mãe de Jesus, é considerada sagrada. No Islã, Khadija, a esposa e mentora do profeta Maomé, é altamente reverenciada. Alimentos especiais estão ligados a tradições e rituais religiosos. No judaísmo, maror e charozet são comidos durante a Páscoa judaica. No cristianismo, pão e vinho representam o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. No Islã, tâmaras e mel costumam ser consumidos para encerrar o jejum do Ramadã. O judaísmo, o cristianismo e o Islã são três religiões que têm uma origem comum e uma conexão histórica. Apesar dessas semelhanças, cada uma dessas religiões tem suas próprias crenças, práticas e tradições. Entender as diferenças entre elas é importante para entender melhor como essas religiões influenciaram a história e a cultura ao longo do tempo.